Gente, eu aqui de novo, o profeta da ponte, vou dizer assim. Ah, meu Deus do céu. Fazia dias, né, que eu não postava um vídeo. Até tem 2 dias que uma amiga minha disse, cadê seus vídeos? Estou com saudade. Aí essa semana eu posto. Pronto, cá estou eu aqui. O texto básico que eu vou utilizar hoje é no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, certo? Eu sugeriria a leitura do capítulo inteiro, mas eu quero enfatizar bem o versículo 34, que Jesus, o capítulo narra ele passando por diversos lugares e situações. E algumas pessoas, além dos discípulos, outros de fora também, assim por dizer, estavam acompanhando para onde ele ia. E de vez em quando fazia essa ou outra especulação ou observação, porque é assim, para criticar aparece muita gente, né? E ficavam duvidando de Jesus, e enfim, em tudo que ele fazia tinha sempre um crítico de olho no que ele fazia. Aí, logo no início do capítulo, fala que ele estava passando por um lugar e tinha pessoas trabalhando no dia de sábado. Era um sábado. Para nós aqui no Brasil, a nossa tradição, apesar de ter aí, né, projeto de lei no Congresso para acabar com a jornada 6 por 1, quer dizer, a gente trabalha de segunda a sábado e folga só o domingo, mas para nós o sábado é um dia de trabalho, né? Normal. Menos para quem é funcionário público que trabalha só de segunda a sexta. Mas para o comércio em geral e para a maioria das pessoas, o sábado é o normal. O dia é o tal dia do descanso, assim chamado. Então, assim, mas para quem é judeu, né, para quem vivia naquela região e que vivia sobre a lei de Moisés, o sábado era o dia do descanso deles. O sábado era o domingo deles, por assim dizer. E era pecado, era assim, era uma coisa, sabe, era assim muito complicado alguém fazer qualquer coisa que fosse no sábado. Era terminantemente proibido fazer qualquer coisa no sábado, porque era uma abominação aos olhos de Deus, segundo a interpretação que era dada pela lei de Moisés. E tinha gente trabalhando lá no sábado. E aí foi dizer, ah, Jesus, está aí, ó. O povo trabalhando no sábado, o que é que vai dizer? Nem era nem só criticando quem estava trabalhando no sábado, era assim para saber, uma pegadinha, sabe, saber o que é que Jesus ia dizer. Aí ele disse, olha, Moisés, inclusive, quando ele esteve, o Moisés não, desculpa, o rei Davi, inclusive, quando ele teve fome, ele entrou no templo e comeu dos pães que eram pães sagrados para Deus. Eram pães que eram feitos para adoração. Então, assim, primeiro que era no sábado e depois também que era no pão o sagrado, né? Aí Jesus disse assim, na verdade é o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas do seu coração e o homem mau tira boas coisas más do seu coração. Então, assim, vou dar uma suspendida aí nessa fala, ok? Esses dias eu estava ouvindo uma psiquiatra falando assim, que nós não somos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos fazem parte de nós, mas nós não somos eles. Eu pensei muito assim, gente, ela assim, sabe, é de uma profundidade tão grande e ela tá assim, ela não passa frio porque está coberta de razão. Porque assim, quando a gente está, por exemplo, num lugar com outras pessoas, a gente tem o costume de estar avaliando o comportamento das outras pessoas. E pensando, aí às vezes assim, ou na igreja, ou fora, ou na rua, ou no trabalho, a gente dá um sorriso para a pessoa, mas assim, meu Deus, que pessoa é isso, aquilo outro. Ou era melhor que essa pessoa não estivesse nesse lugar aí. Enfim, milhões de pensamentos passam pela nossa cabeça. E às vezes algumas pessoas, não quero pensar isso porque eu gosto da pessoa, eu gosto tanto daquela pessoa e não quero pensar isso dela. Isso não faz parte de mim, não faz parte de mim. Faz parte. Faz parte, sim. Pode não ser você a partir do momento que, aí sim, aí entra com o que Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Significa que se você está cheio de maldade, você só vai falar maldade. Se você mesmo que ame uma pessoa, que seja amigo ou alguém que esteja se relacionando amorosamente, você pensou um pouquinho mal, não sei o que lá, significa que você é má pessoa? Aí depende.
Depende muito. Depende do que você vai permitir que saia da boca para fora. Porque o que sai da boca para fora, aí é você totalmente. Aquilo que você somente pensa acerca de alguém, você pode suprimir o pensamento. Esses dias eu fui eu fui testado mesmo, teste de sinceridade, para com uma pessoa muito amiga, e alguém me disse assim, fale toda a verdade que você encontrar dentro de si. E eu falei, obviamente que a pessoa também era uma pessoa preparada para isso, para que eu pudesse falar toda a verdade. E eu disse assim, olha, às vezes eu tenho pensamentos assim, 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 a seu respeito, não são legais, eu luto muito contra, porque eu acho que seria uma deslealdade minha para com você, seria uma traição até. E eu peço desculpas por ter esses pensamentos, mas de fato, eles estão me vindo. Agora, não significa que aí eu vá agir conforme. Aí é o meu filtro, a minha vontade, o meu domínio. Aí é onde você encontra a raiz e a balança do equilíbrio. E a pessoa entendeu perfeitamente, porque a pessoa tinha maturidade, estava pronto para entender aquilo. Porque nós tínhamos feito um pacto de sinceridade, por assim dizer. A pessoa em nenhum momento me julgou. Ela só disse assim, todo mundo é assim, todo mundo pensa assim. Agora, muita gente vai ser falso em dizer, é porque eu amo tanto você, tal, tal, tal. Nunca tive pensamento ruim contra você. Obviamente que se a gente for dizer isso para todo mundo, a gente vai destruir 90% dos relacionamentos. Mas o fato é que todo mundo pensa mal das outras pessoas. Isso não significa... E aí, no fundo, lá no fundo, nos nossos pensamentos, nós somos pessoas más. Agora, o que você faz entre o seu pensamento ou o seu coração e o que sai da sua boca, aí existe, às vezes, uma fração de segundo que você pode controlar. E é nesse autocontrole que você tem que demonstra quem você é de verdade, certo? Ou pelo menos a verdade que você expressa. Que às vezes você pensa mal de uma pessoa, mas entender, agir, entender e aceitar que você tem aquele pensamento, está às vezes a léguas de distância, a planetas de distância daquilo como você vai agir. Como você resolve agir. Aí é diferente. Porque por mais que você, porque ninguém realmente pensa 100% bem acerca de uma pessoa. Isso significa que ninguém é completamente bonzinho, ninguém é completamente, perfeito, não sei o que lá. Todo mundo tem seus pensamentos, todo mundo erra. Mas o pulo do gato está entre o que você pensa e o que você faz. Ou seja, o que você bota para fora. Significa então que eu vou estar mentindo a meu respeito? Não. Significa nada disso não. Para quem você tem realmente um relacionamento verdadeiro, você pode chegar para a pessoa e dizer assim, olha fulano, me vem pensamentos assim, 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 mas eu não quero lutar contra os pensamentos porque eu quero o melhor relacionamento entre nós. Assim como eu estou tentando fazer em relação a essa pessoa com quem eu tenho grande amizade. E se a pessoa realmente for seu amigo, ela vai entender. Sabe, ela vai entender? Porque se ela tiver realmente maturidade, ela vai entender que ela também é do mesmo jeito. Também pensa da mesma forma. Então, Jesus se referiu, quando ele estava falando isso, ele estava dizendo assim, gente, vocês têm um pouco de flexibilidade, de equilíbrio. Porque vocês pegam assim, porque tem pessoa trabalhando ali, aquela pessoa, voltando ao aspecto do trabalho no sábado, né? Aquela pessoa está precisando, é a necessidade dela. Então a necessidade, ela vai passar por cima de uma lei religiosa, por assim dizer, que tem o seu sentido, tem o seu senso de ser, tem, mas a necessidade obriga. Então quando a gente se vê numa situação em que a gente precisa decidir entre uma coisa não, preciso fazer isso, preciso não sei o que lá, agir dessa forma, preciso falar assim, preciso ser sincero com a pessoa que eu tenho amizade, você passa por cima dessa coisa, dessa lei de que a gente tem que parecer perfeito. A gente não tem que parecer perfeito, a gente não tem que ser perfeito não. A gente tem que ser verdadeiro e a gente tem que ser leal. Primeiro para consigo mesmo, depois para com aqueles que a gente convive. Porque acima de tudo está Deus que vê todas as coisas, Ele sabe exatamente quem você é. Agora entende também que você, de uma certa forma ou de outra, tem maldade no seu coração.
Porém, você botar da boca para fora, aí é quando Deus disse assim, vai encaixar com aquilo que Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. Se está cheio é porque você deixou encher. Tem uma história que diz que assim, a pessoa tem dois lobos, um lobo mau e um lobo ruim, dentro de si. Quem é que vai sobreviver? Aquele que você alimentar. Se você, no menor sinal de maldade no seu coração, você chegar, procurar saber de onde é que está aquilo, conversar com a pessoa, procurar ajuda, inclusive da pessoa, por que eu estou pensando isso a seu respeito, de onde eu tirei isso, você por acaso, e converse. Aí você estará alimentando o lobo bom e o lobo mau morre. Então, a boca fala do que o coração está cheio quando ele transborda já. Se você só plantou dentro de si bondade, você vai transbordar bondade. Se plantou maldade, vai transportar maldade. E é isso aí. Seja o que for que você pense, você pode dominar isso aí. Como? Não deixando, eu procuro muito procurar uma lógica, sabe, nas coisas. Fazer testes mentais em mim mesma. Vem um pensamento assim, e por que isso assim, assim, assim? Começo a me auto-indagar, colocar testes, porque a lógica ela traz a conclusão de uma verdade. E não sei se está aparecendo com um contexto ou fora dela, mas assim, a lógica serve até para quando você ouve fuxicos acerca de uma pessoa. Vai e faça o teste de realidade para saber se é verdade mesmo. Porque é o seguinte, o fuxico tem aquela história assim também. Lá atrás eu falei que a gente gosta muito de criticar o que é dos outros. Quem critica é porque na verdade a gente é um pouco aquilo ali. A gente é o que a gente critica. Mas isso fica uma ponta para o próximo vídeo, porque esse já chegou a 12 minutos. Beijos a todos. Beijo, beijo.